Números capítulo 22, verso 21, diz da seguinte forma: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com uma espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta que o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu? E que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta? Em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Meu Deus do céu, que episódio, que cena, que episódio e que cena, sabe, extraordinária. Para pensar, Balaão estava tão cego espiritualmente que ele espancou a sua jumenta por 3 vezes. Depois do espancamento acontecer, a jumenta começou a conversar com ele e ele não caiu em si, que uma jumenta não fala. Ele não se tocou que um animal não fala, de tão cego e de tão possuído de ira que ele estava, que a ficha não caiu, que ele estava conversando com a jumenta. O mais interessante deste episódio, você que está aqui e todos que estão se achegando, o mais interessante deste episódio é que a primeira vez que o anjo de Deus se colocou à frente no caminho de Balaão, a jumenta enxergou o anjo com a espada desembainhada na mão. A jumenta enxergou perfeitamente. E o que ela fez? Com medo daquele anjo, ela desviou o caminho e foi para o campo. Saiu da estrada que eles estavam indo e foi para o campo. Quando estava no campo, Balaão deu o primeiro espancamento na jumenta, para ela voltar para o caminho. E ela voltando, o anjo se colocou no meio do caminho, entre dois rochedos que estavam ali. O anjo se colocou no meio do caminho. E Balaão espancando. A mula, então, a jumenta, ela foi passando de lado com medo daquele anjo, e o pé de Balaão resbalou naquele rochedo e com certeza se machucou. Mais uma vez ele espanca aquela jumenta. Ao ponto que o anjo passa à frente num lugar que não tinha passagem, não havia espaço para a jumenta passar. E então, de tanto medo, de tanto temor daquele anjo, de ver aquele ser com uma espada desembainhada, flamejante nas mãos, então a jumenta deitou no chão, né? Deitou na posição Balaão estava montada, ela deitou na posição que Balaão
caiu por cima dela e ali ela se encolheu de tanto medo e Balaão espancando, ao ponto que Deus permite aquela jumenta começar a falar. E ela disse: por que você está me espancando 3 vezes? 3 vezes você me espancou. Alguma vez, desde quando eu sou tua, aconteceu esse episódio de eu fazer isso? E Balaão disse: não. E por que você está me espancando? Não, porque você está zombando de mim. Você tá tirando onda de mim. E a jumenta disse: não, eu nunca fiz isso contigo. Nunca fiz isso contigo. Sempre te servi. Sempre trabalhei para ti com toda a minha entrega. Eu nunca fiz isso. E enquanto ela falava, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele então enxergou, ele viu que tinha ali um anjo, então ele prostra e cai, cheio de medo e de pavor diante desta cena. Por que eu li essa passagem bíblica? Para ficar bem claro diante de tudo e todos, que os animais têm uma facilidade muito grande de ver o mundo espiritual. Os animais têm uma sensibilidade muito grande de enxergar o que se passa diante daquilo que os nossos olhos não veem.